Paz do Senhor, povo de Deus, Pastor Diego aqui falando. Nós estamos começando uma série de vídeos com testemunhos dos irmãos que congregam conosco. Foi uma ideia do pessoal da mídia da nossa igreja, que está todo empenhado para fazer esse trabalho. Fica conosco, temos um testemunho lindo, forte, que vai impactar a sua vida hoje. E nosso primeiro convidado é, na verdade, o idealizador. Eu falo convidado, mas a ideia desse trabalho veio dele. Nós, carinhosamente, chamamos ele de Du, mas o nome dele é Johan. Seja bem-vindo, meu irmão. Du, Faz, pastorzão. Obrigado por participar. Na verdade, eu agradeço, mas a ideia dele é que, como eu que estou conversando e entrevistando, então é meu papel de agradecer. Sim. Mas eu que agradeço pela ideia, pelo trabalho que você tem exercido na igreja. É um Amém. homem de Deus, como nós chamamos no ditado popular, um bombril para tudo que precisa, não apenas na mídia. Amém. Você está sempre servindo e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas é o que nós vamos falar hoje. Você está sempre disposto e empolgado a fazer a obra de Deus? Mas nem sempre foi assim, né? Tem uma história linda para contar para o povo aí. Vamos tentar dar uma resumida para o vídeo não ficar tão longo, mas vamos contar toda essa história porque isso pode influenciar muita gente que às vezes pode estar passando por aquilo que você já passou. Amém. E através do seu testemunho ter uma energia, receber um encorajamento para enfrentar a vida. Sim, né? sim. Então hoje você serve a Deus, mas não foi sempre assim. Conta um pouco para nós como foi a sua infância. Você já nasceu em berço cristão? Como que é seu relacionamento? Como que foi seu relacionamento com seus pais, sua família, adolescência? Dá um plano de fundo aí para a gente entender a sua história. Vamos lá. Meu nome, na verdade, é Johan, né? Verdade. Não tem nada a ver com o Du. O Du foi meu avô que colocou. Quando eu comecei a falar, eu só falava Du. Aí hoje é só Du. A maioria do pessoal me conhece por Du. Tanto que minha empresa tem o nome de Du. É verdade, não é nome, e né? não é Eduardo. Porque Não, a gente fala não tem Du, a nada gente a pensa ver. que é Eduardo ou alguma coisa do tipo, e é Johan, não tem um Johan, Eduardo. Tem Foi nada seu- a ver. E aí, desde então, na verdade, eu fui criado pela minha avó, né? Com 2 anos, ela pegou eu para me criar. E fui criado pela minha avó e pelas minhas tias. Com meu pai, eu até tinha um relacionamento conturbado, mas mais ou menos, né? Não era aquele amor de pai e filho, mas eu até Só tinha. pra gente entender, não é uma família cristã, nada. Não. Entendi. Minha família toda é da Umbanda. Meus parentes, né? São todos da Umbanda, né? Hoje tem alguns que, graças a Deus, se converteram, são cristãos, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a família toda era da Umbanda, era umbandista. E eu fui morar com meu pai numa vila nova que saiu durante um tempo, e aí abriu uma igreja de 2 casas para baixo da minha casa, e tinha umas menininhas bonitas. Você foi morar com seu pai, então criancinha você não morava com seu pai? Não, sempre morei com a minha avó. Ah, entendi. Sempre foi na casa da minha avó. Isso aí eu já tinha uns 13 anos, quando eu conheci Jesus, né? E aí eu comecei a ir nessa igreja, mas na verdade eu estava interessado era na filha da pastora. Clássico. E aí eu fui, cara, aí até que eu voltei a morar com a minha avó. Durante esse tempo aí teve um entreveiro, né? Que aí eu voltei a morar com a minha avó, mas eu continuei indo na igreja. Isso já lá no Redentor, eu continuei indo na igreja, até que eu virei baterista de uma igreja que eu Isso ia. nessa época que você tinha lá seus 13 anos de idade, mais ou menos? Isso já com uns 14 anos. Você tocava na igreja? Tocava na Você igreja. começou a ir pra igreja por causa da menina? E continuei. Continua indo pra igreja? Lá no Redentor também, tinha bastante jovens, né? Entendi. É uma igreja, tem bastante jovens. E aí você saiu da casa do seu pai, voltou a morar com a sua Voltei avó, com a minha mas avó. continuou firme na igreja. Continuei na igreja. E começou a tocar bateria, começou a se desenvolver na igreja. Comecei a me envolver no louvor, ia nos ensaios e tal. E até que a pastora descobriu que a pastora que pastoreava essa igreja descobriu que eu ficava com as meninas. Foi pra igreja por causa de menina, não tem muito ponto de fugir, né? Não tem. Aí ela colocou eu de banco, aí dali em diante eu desviei, cara. Aí eu já não era próximo de Deus, né? Porque é o que eu falo, eu ia na igreja, eu não era convertido. Ó, detalhe. Tocava na igreja. Sim. Chegava a exercer o ministério, mas você mesmo disse que não era convertido. Não era convertido. Entendi. Não tive esse encontro com o Espírito Santo nesse exato momento. E aí, cara, eu me desviei, e aí acho que com uns 15 anos eu já conhecia bebida, comecei a beber escondido, e aí vem, né, cara?
pornografia, devido a ser jovem. E aí com 19 anos eu conheci a droga, a cocaína. Com 15 anos você se afasta da igreja, Sim. Começa com bebidas, andar uma vida errada. Exato, noitadas. E uma coisa vai puxando o outro e com 19 anos você conhece a droga. Eu conheci a cocaína. Cocaína. E, cara, eu fui escravo da cocaína até 2 anos atrás. E aí, durante esse tempo, eu casei com a minha esposa que eu tô hoje, né, gente? Você conheceu ela longe dos caminhos do Senhor. Longe dos caminhos do Senhor. Envolvido com drogas, com bebida, mas ela não sabia das drogas. Ah, ela não né? sabia. Era um, como eu vou falar assim, era o meu lado obscuro. E essa parte, né? Eu bebia demais. Isso aí já vem de geração, na verdade, né? E com a ajuda de Jesus Cristo, né, do Espírito Santo, eu consegui quebrar essa maldição hereditária. Graças a Deus, hoje eu não bebo mais, louvo a Deus por isso, não uso mais droga. Mas sim, foi um tempo, eu fui escravo muitos anos da bebida, da cocaína, da pornografia. A gente brigava muito, eu e minha esposa, cara. E assim, só pegando um gancho do que você falou, que graças a Deus conseguiu quebrar essa maldição hereditária, é o que a gente costuma pregar, né? A gente acredita sim que existe essa maldição hereditária, mas que ela pode ser quebrada. Claro. Porque existe uma frase de um pregador que eu gosto muito, e ele diz assim: mais importante do que quem é os seus pais é quem será os pais dos seus filhos. Sim. Porque muita gente se apoia nisso. Eu vim de uma vida, de uma família, eu não tive estrutura, eu não tive nada disso. Amém. Isso pode até te levar para um caminho. Só que você tem a força de buscar em Deus, né? Buscar essa força em Deus para mudar a sua história, para que a sua filha não tenha esse exemplo. Tem o exemplo de um homem de Deus, de um homem que educa nos caminhos do Senhor, né? Nossa, cara, isso aí... E eu vivi dentro disso, né? Porque eu via minha filha teve traumas, fez tratamento psicológico devido à bebida, né? Eu brigava muito com a minha esposa. Cara, saía de casa, passava, buscava droga, se prendia, se trancava dentro de um hotel a noite inteira usando droga no escuro. E aí no outro dia eu falava, o que eu tô fazendo? Eu não tinha conhecido, né? Não tinha sentido a presença de Deus ainda, mas eu já conhecia Deus. Eu orava, eu falava com ele, eu falava, Deus, me liberta disso. Já tinha uma sementinha plantada. Sim, ali, né? já havia sido plantado. E eu falava, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Amanhecia, anoitecia, eu tava fazendo a mesma coisa. É aquela velha questão do homem achar que ele por si só consegue vencer. Exato. É aí que é o engano. Eu vou só começar com uma bebida, porque na hora que eu quiser eu paro. Não, 2 bebidas, 2 doses. Não, só um cigarrinho, porque na hora que eu quiser eu paro. Na hora que vê, não consegue. O ser humano por si só não consegue. Não consegue. Você concorda com isso, você que enfrentou isso? Eu vou falar, é só o Espírito Santo para libertar a gente dessa cadeia que a gente vive. Porque eu achava que eu era capaz. Falei, não, a partir do momento que eu estiver bem, eu vou falar, hoje eu não vou usar mais, eu tô liberto. E isso é uma mentira que a gente se engana, né? O diabo quer fazer nós acreditarmos nisso, porque com isso a gente vai se aprofundando cada vez mais. E aí na hora que a gente vê que não consegue, muitas vezes é tarde demais. Mas graças a Deus que para você não foi. Graças a Deus, cara, graças a Deus. E aí eu briguei com a minha esposa e eu saí de dentro da minha casa, peguei minhas coisas e fui embora. Pra viver isso, cara. Porque minha esposa, cara, durante todo esse tempo, ela orava por mim. Ela tava lá ajoelhada, ela não desistiu de mim. Mas você conheceu ela longe dos caminhos do Senhor. Longe dos caminhos. Mas nesse tempo ela orava por você. Ela estava... já vinha na igreja. Já vinha na igreja. Enquanto eu ficava lá em casa bebendo, usando droga, ela saía, né? Que aí era farra. Ela vinha pra igreja e eu tava lá bebendo e ela tava aqui orando por mim. Né, orando pela nossa família. E aí, cara, quando eu me vi, eu tava dentro de uma depressão. Meu Deus. Dependente químico, dependente do álcool. E só que você não quer aceitar, né, cara? Tudo você culpa o diabo. Culpa é o diabo. Até que... eu vinha na igreja esporadicamente, né? Às vezes eu vinha, domingo não vinha, às vezes eu vinha e tal. E aí um dia, cara, tudo mudou. Eu vim, um pastor da nossa igreja colocou a mão em mim e eu não contava isso pra ninguém, né? Nem o nosso antigo pastor aqui não sabia. E aí um dos pastores veio orar por mim e ele, orando, ele falou, pai, assim como o senhor me libertou das drogas, o senhor me libertou da bebida, liberta esse jovem. E eu falei, caramba, cara, quem que contou pra ele? E assim, ele nem sabia que você tinha ouvido nada. Eu falei, poxa, quem que contou pra ele, se nem a minha esposa sabe? E aí mas aquele dia eu senti que alguma coisa mudara dentro de mim. Eu já não tinha mais o mesmo pensamento que eu tinha antes.
E aí eu decidi, porque assim, eu sempre quis parar, porém eu não conseguia, cara. E aí, até uma vez um pastor foi lá levar o filho dele para cortar o cabelo comigo, e eu nem conhecia ele. Cortei o cabelo do filho dele e tal. À noite ele mandou e eu me perguntava, né, por que eu tava em depressão. Eu, um cara que tem família, um cara que tem filho, que tem esposa, por que eu, né? A gente é tão egoísta que a gente quer jogar pros outros, né? E querendo ou não, o fato de você ser um trabalhador Sim, também, né? Porque muitos casos, quando a gente vê das pessoas nas drogas, é aquele que começa a roubar as coisas de dentro de casa, roubar, ou quebra a empresa porque não consegue dar conta, usa todo o dinheiro que entra nas... No seu caso, não. Você era trabalhador ao ponto de sustentar o seu vício. sim, Era por isso que você se sentia forte o suficiente ou alto o suficiente para falar, eu vou sair de casa, eu vou sair porque exato, eu dou conta, exato, né? E exato. na verdade é a armadilha de É Satanás, armadilha, cara. né? Ele nos Mas engana, ele nos cega, né? A sim. gente fica cego, cara. Você acha que você é o cara mais certo, porque você trabalha, mas você... Então você pode usar droga porque você trabalha. E aí na hora que se vê num beco sem saída, que vê que a realidade não é essa, é Não. onde bate um desespero e possivelmente onde veio a depressão no seu caso. Aí você estava até quem é ateu acredita em Deus, né? É verdade. Porque não tem outra saída, cara. É verdade. Eu falava, cara, que se eu me internar, eu vou me internar, dali 2, 3, 6 meses eu saio, eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Porque eu pego dinheiro todo dia, eu tenho essa liberdade de trabalhar sozinho, né? E aí esse cara, esse pastor foi lá, cara, e eu não tinha contado nada para ele. Olha o cuidado de Deus. Mesmo eu desviado, mesmo eu não sendo fiel, e eu me perguntava, falava, por que eu, né? Tanto mendigo aí, tanto nóia, cara. Por que logo eu passar por isso, né? E aí depois à noite ele me mandou uma mensagem, mandou um áudio, falou, ó, não te conheço, cara, mas eu estive orando para você, né? E Deus manda te dizer que tudo isso aí que você tá passando é para acontecer o que tá acontecendo hoje, né? Tá ali contando pro pessoal. Em nome de Jesus, eu creio que propósito tem, alguma vida vai ser alcançada através desse vídeo. E ele falou, você vai contar a sua história. Você não vai contar o que você ouviu falar, o que você leu em algum livro, o que você viu na entrevista, não. Você vai contar o que você passou na sua pele. E aí, cara, eu falei, eu acho que tem saída, então eu vou me entregar, porque eu, por minhas forças mesmo, não consigo fazer mais nada. Eu até tentei o suicídio, quis me suicidar. Chegou a tentar o suicídio? Eu liguei para mim, mandei uma mensagem para minha esposa, falei, ó, a partir de hoje esse problema vai acabar, porque eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer, não aguento mais fazer vocês sofrerem. E desliguei. E aí, cara, me deu alguma coisa, creio que foi o Espírito Santo. Voltei para minha casa, cheguei lá, tava meu pai e minha mãe chorando. E meu pai falando, cara, tanta gente lutando pela vida e você querendo tirar a sua vida, né? Olha o que sua filha vai carregar, o homem que se matou, né? O pai sua que filha nessa época com quantos anos? Ela tinha uns 6 anos, 7 anos. Ela sofreu demais, cara. Já entendia, já tinha idade para entender. Ela teve até um trauma, né? Teve que fazer um tratamento psicológico durante muito tempo. E assim, teve saída. Teve saída. Do dia que eu decidi, eu falei, eu vou me entregar. Que se realmente Deus existe, ele tem alguma obra na minha vida para fazer. Porque em vão eu não tô vivendo. E aí eu me entreguei, cara, e nossa, eu falo pra minha esposa, eu era um cara muito durão, né? Eu não chorava por nada, eu tô com vontade de chorar. Chora, velho. Hoje eu sou uma manteiga derretida, cara. Nossa, como o que Deus fez na minha vida, cara. Hoje, graças a Deus, eu sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom marido, né? Sou um bom profissional, porque hoje a minha empresa é uma igreja que corta cabelo, né? Exatamente. Lá a gente fala muito de Deus, eu conto muito meu testemunho para as pessoas verem que é verdade, cara. Que Deus existe, que o Espírito Santo realmente ele trabalha. O que a gente precisa é só dar liberdade para ele e se esforçar um pouquinho também. Sim. Né? Sim, porque não é fácil. A gente pensa, eu vou aceitar Jesus, vou seguir uma vida com Deus daqui para frente. A impressão que dá que todas as nossas lutas vai vir Deus na nossa frente, vencer as lutas e a gente só vai passando tranquilamente. Não é. Não. É uma luta diária. Sim. A cada luta que a gente vence, vem uma luta mais pesada. Mas nós também nos tornamos mais fortes a cada luta vencida, né? Exato. E nós vamos vivendo esse evangelho dia após dia. E o que o Du falou aqui é interessante. Ele usa o serviço dele para pregar o evangelho. Ele é um barbeiro. Eu, sei lá, de um ano para cá, mais ou menos, tenho cortado o cabelo, tanto eu quanto os meus filhos, mais ou menos isso. E cada vez que eu estou lá, sempre
um dia dá uma Bíblia por irmão que está necessitado, outro dia coloca a mão na cabeça de alguém para orar, porque as pessoas viram testemunho na vida dele. Mais do que ele mesmo está contando testemunho, é aqueles que viram ele antes de se converter e agora convertido, e olhar para ele e falar, eu preciso de uma palavra desse menino. Hoje o meu maior evangelismo, né, é o meu testemunho. Exatamente. E aí essas pessoas, quando precisam de uma palavra, muitos vão na barbearia nem para cortar o cabelo. Passa lá só para ouvir alguma coisa, para falar alguma coisa, pelo ambiente que foi criado ali, que é usar as ferramentas que você tem para pregar o evangelho. Exatamente. Né? É assim que você leva a sua vida hoje, assim como você falou hoje, um bom pai, um bom esposo. Eu, como pastor, também falo, um servo exemplar na casa do Senhor. Amém. Um menino que está disposto. Semana passada teve situação aqui na igreja que eu precisei dele, não era nem para mídia, era coisa braçal mesmo. Saiu da igreja quase 2 horas da manhã. No domingo, o culto nosso começa às 6 horas da tarde, era, sei lá, quase 2 horas da tarde, ainda estava na igreja, mexendo nas coisas para depois ir embora. Então, assim, mudou totalmente a dedicação que tinha nas drogas. Né? E no mundão, hoje você foca tudo isso com o evangelho de Deus. É o que eu levo para minha vida, né? Porque assim, eu era tão espertão para usar droga, para beber, cara, que eu preciso ser o dobro para fazer a obra, né? Não media esforço, virava à noite no hotel, como você mesmo disse. Exatamente. Saía de madrugada da minha casa para ir buscar droga. Minha esposa e minha filha dormindo. Então, cara, o evangelho, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir porque Deus não desiste da gente. Onde eu tava lá, não tinha mais saída, não tinha mais para onde ir. Era dali pro caixão, cara, dali pra cova. E Deus foi lá e tirou eu de lá de baixo e tá me honrando. Hoje, graças a Deus, minha esposa trabalha comigo, né? Hoje a gente já tem um colaborador. A gente leva realmente uma vida no evangelho. A gente leva a vida que tá na Bíblia, cara. A gente ora muito, a gente busca. Eu oro pelos meus clientes. Quantas vezes vai cliente lá, ora por mim, cara. Eu vou lá, oro. Eu sei que isso não é nada, né? Mas por tudo que eu passei, cara, então lá tem muita gente sedenta. Sim. Na região que eu trabalho. Então eu creio que Deus realmente, ele falou, você vai passar por tudo isso, porque você vai falar do meu nome lá ainda. Você fez da empresa um campo missionário. Exato. O cortar o cabelo, fazer barba é apenas um detalhe do campo missionário. É como nós falamos do missionário quando vai para um outro país, que às vezes não se pode pregar o evangelho, ele chega como um profissional, ajudando, e aí o pessoal vai sendo atraído pelo ambiente, pela presença do Espírito Santo na vida do missionário. É exatamente o que você tem feito na barbearia, né? Amém. E a sua vida hoje, então, restaurada. Financeiramente, você nunca passou uma crise, pelo que eu entendi. Você sempre trabalhou. Mas hoje Deus tem prosperado cada vez mais. Tem a barbearia, já tem um outro rapaz trabalhando com você, conversando, você está projetando abrir outras barbearias. Sim. Família, a família toda, a esposa, a filha envolvida na obra do Senhor. O que eu vivo hoje parece que é sonho. É lógico, tem divergências, lutas, nem sempre a gente tá bem, mas assim, em Deus, cara, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. E qual é a mensagem que você deixa, Edu? Para quem está ouvindo, assistindo esse vídeo, às vezes é um irmão da igreja ou alguém que vendo o seu testemunho, vai encaminhar esse vídeo para alguém que pode estar passando por alguma situação que você já enfrentou e que às vezes a depressão, ou se sentir para baixo e olhar e falar, para mim, eu tentei, mas eu tentei até aqui, daqui para lá, daqui para frente eu sei que eu não vou conseguir, eu já cheguei, eu já identifiquei que eu não tenho força. Sim. Qual que é a mensagem que você deixa para essa pessoa, para essa mãe que está enfrentando isso com o filho, ou o próprio filho, ou os próprios pais, que a gente, no seu caso era o filho, mas tem muitas famílias que os pais também estão envolvidos em droga e são os filhos que lutam para restaurar a vida dos pais. Mas qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão enfrentando por situações parecidas do que você já enfrentou? Cara, o que eu posso falar Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, cara. Eu estava morto, né? Era o improvável, né? E hoje o que Deus tem feito na minha vida, tem me usado com os meus clientes, e por tudo que eu passei, cara, a gente não pode desistir, não podemos abrir mão da vida. Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa dar realmente o espaço, né, dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar, que ele trabalha. Amém. Ele faz. Amém. Você falando de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu me lembrei de um outro versículo clássico, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E Não liberta. é a nossa força que nós vamos conseguir nos libertar. Não é nós conversando com alguém sem a presença do Espírito Santo, sem essa palavra da verdade, que alguém vai se libertar. É a verdade que liberta. Então Sim. é conhecer ela, procurar ela, porque a verdade liberta. E uma coisa que eu levo comigo, né? Eu sei quem eu sou sem Deus. Então, cara, eu não posso deixar de vir na igreja, eu não posso deixar de orar, de buscar, de jejuar. Quantas noites eu levanto de madrugada, minha esposa tá dormindo, eu tô lá orando, porque eu sei quem eu sou sem ele, né? Eu sei para onde eu volto lá. Se eu me afastar dele... O principal é entender, reconhecer a nossa dependência de Deus. Sim, né? Sim. Porque se estamos de pé, é pela graça de Deus, não é mérito nosso. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente passa a achar que é mérito nosso, nós nos achamos fortes o suficiente. E aí Deus tira a mão e fala, vai até você quebrar a cara. Isso é verdade. A boa notícia é que enquanto quebramos a cara, estamos com vida, enquanto a vida é esperança, ele ainda nos restaura. Mas temos que tomar cuidado, porque uma hora pode ser tarde. Graças a Deus, para você, Deus deu a oportunidade. Amém. Não perdi minha família, Deus restaurou. Exatamente. Glória a Deus. Amém. É isso, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe. Vamos firme, tem muito trabalho na obra e Deus conta contigo. Amém. E eu também conto contigo para a gente fazer a obra do Senhor. Pode contar. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Até mais. Com Deus.